Olá, meus amigos da LACENEM, mais uma vez com vocês aqui o professor César Bodão e hoje para nós colocarmos em prática todo o conhecimento adquirido nas últimas aulas que nós tivemos sobre o texto, sobre as partes teóricas do texto e as figuras de linguagem, tá? Então nada melhor do que um texto colocado aqui para... Ok? Bom, como é que funciona a nossa interpretação de texto aqui? Presta atenção. Primeira coisa que você deve fazer é verificar o seguinte: o texto com unidades articuladas, como nós colocamos lá, e que vão fazer sentido com o todo significativo, deve ser interpretado contextualizando-se algumas situações que o texto nos coloca, como o tempo, quando aconteceu, de que forma, usando as entrelinhas, os implícitos e principalmente fazendo inferências, tá? É isso que vai tornar você uma pessoa letrada e não apenas alfabetizada. Vai deixar a pessoa sem a perspectiva do analfabetismo funcional, porque é aquela pessoa que lê o texto, mas não entende, tá? Então você vai entender o texto, vai pegar o texto, vai entender o texto e vai poder fazer inferências sobre ele e aí fazer as questões relativas à interpretação, tá? Então nós temos um texto aqui e a melhor estratégia é a seguinte: imaginar. O que seria imaginar? Imaginar, na verdade, é você pegar esse texto e tentar criar hipóteses a respeito dele. Criar situações em que a sua interpretação vai se encaixar com as possibilidades de interpretação do texto. Ou a sua interpretação vai se encaixar com uma interpretação que é pedida nos exercícios sobre o texto, tá? Então você tem que fazer hipóteses, criar hipóteses, tá? Então vamos lá. Diz aqui: a história tem sido contada do ponto de vista dos dominadores e não dos dominados. A história oficial tem sido contada do ponto de vista dos dominadores e não dos dominados. Quem domina tem uma versão. Quem é dominado tem outra versão. Então quem domina normalmente conta a história do vencedor, tá? Ah, brigou comigo, arrebentei ele no soco, né? O outro vai falar assim: ah, ele arrebentou, pegou desprevenido, tá? Então vamos pensar, por exemplo, na Guerra do Paraguai. Quem venceu a guerra que o Paraguai queria invadir o Brasil? Então, paraguaia sobre a guerra provavelmente não vai ser essa mesma que nós temos aqui no Brasil, tá? Pode ser outra história. Então aqui ele está dizendo: a história oficial tem sido contada do ponto de vista dos dominadores e não dos dominados. Essa perspectiva se inverte no texto, na entrevista abaixo, publicada na revista Isto É, em que o índio tapuia Cacá, Uerá e Ecupê analisa os 500 anos do descobrimento do Brasil sob a ótica dos que habitavam o Novo Mundo quando os colonizadores europeus aqui chegaram, e fala do seu livro A Terra dos Mil Povos. Apresentamos a seguir trechos dessa entrevista. Então o que vai acontecer? O cara aqui vai dar esta entrevista, ele vai falar, ele vai dar esta entrevista e, após dar a entrevista, ele vai falar, ou na entrevista, não após, na entrevista, ele vai falar exatamente sobre a perspectiva do vencido. Ele vai dar a história de quem perdeu, que foram os índios aqui, tá? Mas veja, é um cara que faz, é um índio que escreve um livro que se chama A Terra dos Mil Povos, onde ele dá a versão do vencido e não do vencedor, tá? Vamos lá. Primeira pergunta. Vamos contextualizar historicamente, possivelmente final da década de 90. Para os povos indígenas, são anos de descoberta ou de invasão? Então vejam, ele faz ele coloca duas perspectivas. São anos de descoberta
ou de invasão. Por quê? Entra o meu conhecimento de mundo. Há duas versões. Que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, então os portugueses dão essa versão, e a versão na perspectiva do indígena. Ora, como é que alguém pode descobrir alguma coisa se eu estou morando aqui dentro? Então não foi descoberta, foi invasão. Essas duas perspectivas têm que ser claro para mim na minha concepção de mundo, tá? O que o índio fala? Ele não fala nenhuma coisa e nem outra. Ele faz aqui a famosa quebra de expectativa. Tá? Ele fala, foi de desencontro. Então, para o índio, não foi nem descoberta e nem invasão. Foi um desencontro. Então, ele fala desencontro que provocou e continua provocando situações gravíssimas. A realidade atual indígena não é fácil. Ainda hoje, em grandes áreas do país, é na base do tiro. Os interesses que provocam essas ações continuam os mesmos. Interesses econômicos. Hoje há um elemento a mais, que são as indústrias farmacêuticas multinacionais que estão praticando a biopirataria, roubando todo o conhecimento ancestral que os povos indígenas detêm a respeito de ervas medicinais. Tá? Então ele está dizendo que foi um desencontro. Mas ele fala qual a razão do desencontro? Ele coloca aqui, interesses econômicos. Então o que eu posso imaginar do conhecimento de mundo que eu tenho de história a respeito disso, do desencontro? Podemos criar hipótese. Essa é uma interpretação minha. Eu vejo o homem branco vindo com as suas caravelas e aqui indígenas com aqueles barquinhos pequenos, tá? E aí há um desencontro de interesses, porque qual é o interesse do homem europeu? Ele já descobriu o valor do ouro, já descobriu o valor da pedra preciosa, ele sabe o valor do dinheiro. Então ele vem aqui para retirar. Enquanto o indígena talvez não tenha esta mesma perspectiva. Tá? Então é isso. Além disso, ele fala que hoje a situação do indígena não é fácil, é na base do tiro e ainda tem a biopirataria. Tá? E aí ele vai perguntar aqui agora, a Isto É vai perguntar, e qual a razão desse desencontro? E o índio vai dizer, a semente deste desencontro está numa sociedade que tem na sua estrutura de cultura a questão do ter, e encontrou uma cultura aqui voltada para o ser. O que seria a questão do ter e a questão do ser? Vem a minha perspectiva de criar hipótese. A questão do ter é eu ir em algum lugar para saquear, para levar as pedras preciosas, para levar o que o índio tinha a me oferecer para ter. E o índio do ser é o índio do meio do mato. Tá? Então nós vamos pensar no indígena do meio do mato, aquele indígena que ainda não conhece as perspectivas do homem branco, não conhece os benefícios ou malefícios do sistema capitalista. Tá? Então, houve um choque de interesse, um desencontro em que um vinha com a perspectiva do ter e o outro vai com a perspectiva do ser. Ok? Outra pergunta. Eles chegaram trazendo o progresso. Trataram os que estavam aqui como primitivos. Como você pensa essa relação? Para quem fundamenta a sua cultura no ter, na grana, no dinheiro, a noção de progresso está em ver ao seu redor o acúmulo de bens materiais. A noção de progresso dos indígenas está em desenvolver a sua capacidade criativa, a sua expressão no mundo. É preciso que a civilização olhe para os índios com menos prepotência, até para perceber que ela está em colapso. Então presta bem atenção. Para quem fundamenta a cultura no ter, na grana, o homem branco, qual é a noção de progresso? Então o que é progresso para mim, já que eu vivo numa cultura do homem branco? O que é progresso para mim? Progresso para mim é comprar um carro para substituir o meu, mais novo do que o meu, obviamente, porque senão não seria progresso. Se eu tenho um carro novo e vendo para comprar um carro usado, isso não significa progresso. Progresso é vender um carro mais velho e comprar um carro mais novo. Por quê?
Porque eu quero mostrar para as pessoas que eu estou progredindo. Eu quero mostrar para as pessoas que eu estou evoluindo economicamente. Correto? O meu carro antigo, ele satisfazia todas as minhas necessidades automotivas, que era me levar de um lugar para outro, tal, tinha um conforto, tinha ar-condicionado, mas eu quero um novo. Aquele já não me satisfaz mais, por quê? Porque ele já saiu de linha. Eu tenho que comprar um novo para mostrar para os meus amigos, para mostrar para as pessoas que eu consigo, que eu tenho dinheiro, tá? A mesma coisa acontece quando você tem como é que se diz? Uma casa. Você compra uma casa, o que você faz? Pensa bem aí na sua casa, meu amigo. O que as pessoas fazem quando compram uma casa nova? Convidam as outras pessoas para conhecer. Aí a mamãe pega as tias, lá bebendo, falando lá quanto que pagou, quanto que não pagou. A titia leva lá, a mamãe leva as tias, as amigas lá no quarto, mostra o jogo de cama, o jogo de quarto, fala que é de tal material, que o material é caro, e quanto ela pagou, porque tudo isso é noção de progresso para nós. A noção de progresso para nós é ver ao seu lado, ver ao seu redor, o acúmulo de bens materiais. Já para o índio, para o indígena, não. Para o indígena, a noção de progresso está em desenvolver a sua capacidade criativa, a sua expressão no mundo. Então, como nós estamos falando do índio lá do meio do mato, aquele índio que é do ser, aquele índio que não é do acúmulo de bens materiais, tá? Numa sociedade primitiva, pensa bem, uma sociedade do meio do mato, o que você vai fazer? O cara é responsável por uma determinada função. Não é como nós que somos individualistas na sociedade capitalista e ganhamos dinheiro para poder comprar os bens que já são prontos para nós usarmos. No meio do mato não tem isso. Então eu sou responsável pela caça, você é responsável pela plantação, outro é responsável por fazer outra, cada um tem uma função. Ora, se eu sou responsável pela caça, o que é que eu vou fazer quando eu tenho que caçar, por exemplo, um porco? Né, uma anta, e essa anta vai dar para... Então eu tenho 3 dias para fazer isso. Quando no primeiro dia eu já cumpro esta tarefa, os outros dias eu não vou caçar mais para colocar na geladeira, porque não tem geladeira. Então eu fico no ócio, eu já terminei a minha parte, correto? Então, se você pegar um dinheiro e der para o índio, uma nota de R$100 para o indígena lá do meio do mato, o que ele vai fazer? Se ele não conhece ainda o indígena, ele vai achar bonito, vai fazer um artesanato, vai rasgar, vai colocar fogo, vai comer um pedaço, vai usar numa situação de mais necessidade, enfim, né? Menos ir no supermercado comprar alguma coisa, porque não tem supermercado. Então, por isso que ele diz, a noção de progresso dos indígenas está em desenvolver a sua capacidade criativa, a sua expressão no mundo. E aí, olha esse final como é interessante. É preciso que a civilização olhe para os índios com menos prepotência, até para perceber que ela está em colapso. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse laquenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira. Tá animado? Gostou da aula? Então curte e compartilha.